Fala galera, agora vamos analisar a representação do gráfico em funções. Cada função apresenta a sua lei de formação, assim como a gente já viu na nossa primeira aula, que toda função é feita a partir de uma lei de formação. Observe o seguinte, ao longo do ensino médio aprendemos diversas funções com as suas representações diferentes. Então a gente agora vai dar uma olhada em cada uma dessas funções aqui e vamos analisar a partir da sua lei de formações, o que é muito importante para a gente, porque o objetivo é olhar para um gráfico e determinar a sua lei de formação. Começamos pelo primeiro, a função quadrática. A função quadrática ela é uma função que apresenta como o gráfico sendo uma parábola. Aí algumas pessoas podem se perguntar, mas por quê? Percebam o seguinte, essa parábola ela está em função desse x que está sendo elevado a 2. E todo número que a gente viu, que o x que está sendo elevado a 2, a gente obteve essa função como uma função sendo par. A gente viu isso na aula passada. Uma função par é uma função que tanto o meu x, quando ele é positivo, vai dar o mesmo valor quando o meu x for negativo. Então, percebam que este valor aqui da minha função quadrática, deste lado, sendo 2, por exemplo, e aqui também sendo 2, no caso aqui negativo, menos 2, vai me resultar numa mesma imagem, ou seja, uma imagem sendo um valor referente a 4. Então, isso é ser uma função quadrática, uma função que é representada por uma parábola. Tendo a sua lei de formação como y, ou f de x, igual a x ao quadrado, beleza? Próximo, cúbica. Essa função cúbica, ela apresenta exatamente essa representação gráfica, porque o y é igual a x elevado à terceira. Então percebam que para todos os valores que estão referentes aqui, representados no nosso y, tem um valor semelhante aqui sendo representado, só que aqui sendo um valor negativo e aqui sendo um valor positivo, certo? Isso nos caracteriza o que a gente já viu na aula passada, uma função ímpar, certo? Para um f de menos x, um f de menos x, vai me resultar no menos f de x. Se teve dúvida nessa relação, vê a nossa aula de função par e ímpar para poder compreender essa questão da função cúbica. E aqui temos outras duas, bem semelhantes, mas um tanto diferentes. A função logarítmica e a função exponencial. A logarítmica, ela não encosta de jeito algum no nosso eixo y. Esse eixo aqui não é encostado pela nossa função logarítmica, ok? Entendo como ela y é igual a log de x na base a, certo? Essa é a nossa representação de uma função logarítmica. A exponencial, como a gente disse aqui, não encosta no eixo y, a exponencial não encosta no eixo x, o eixo das abscissas. E tendo essa estrutura como y é igual a elevado a x. Até aí tranquilo. Só que agora pode aparecer alguns outros tipos de funções que vocês nunca ou acabaram se esquecendo. Por exemplo, a função recíproca, que tem como y igual a 1 sobre x. Curiosidade, percebam que ela tem duas características. Tem uma para cá, ou seja, e essa daqui para cá. Uma que está no nosso terceiro quadrante e uma no primeiro quadrante. Aí vocês podem perguntar, professor, por que ela não encosta em nenhum dos eixos daqui? Percebam, se o x for zero, o resultado aqui não é determinado, por isso que ela não encosta no nosso eixo x, certo? Uma curiosidade sobre a nossa função recíproca. Agora temos a nossa senoide. A nossa senoide é formada a partir de uma função trigonométrica, a partir do seno, onde ela começa a partir deste ponto, sendo zero, e fecha a partir também deste ponto, considerado 2π, ou seja, aqui seria o ato de completar uma volta inteira. Então, y igual a seno de x. Então, viu essa função? Lembra da função senoide.
Aí temos a cossenoide, que tem relação com y igual ao cosseno de x. Tendo uma representação diferente. Aqui começa a partir do zero. Aqui a gente já começa a partir do 1. E deixando claro que uma função senoide, uma cossenoide, ela tem intervalo entre -1, no caso de 1 a -1. Esse é o intervalo dela. Ela parte de 1, vai até o -1 e volta para o 1. Aqui parte do 0, vai até o 1, vai do 0, -1 e 0. Cada uma com a sua particularidade. Aí vemos agora a função modular. A função modular, ela fala para nós que não existe valores para cá do nosso eixo, ou seja, abaixo do eixo x. Porque é uma função que tem todos esses valores de x positivo. Percebam o seguinte, nessa função modular dada por f de x, que é igual a módulo de x, ou seja, o módulo vocês sabem, em números reais, o módulo deixa qualquer número negativo positivo. Então, aqui há uma reflexão. Percebam esse gráfico aqui. Lembra muito uma função do primeiro grau, continuando para cá. Só que percebam o seguinte, talvez esse valor aqui, que ela continuaria como uma função do primeiro grau, como sendo uma reta, ela foi refletida para o outro lado, dando assim a ideia de que todo o valor negativo que seria para cá, ela vai ser refletida para o nosso outro lado da abscissa, ok? E por fim, a nossa função raiz. A função raiz, ela é dada a partir desse ponto aqui. E ela é dada pela sua função y, que é igual a raiz de x. Então, galera, vejam o seguinte. Aprendemos as mais variadas formas de representar um gráfico e também as suas leis de formações, o que é mais importante. Então, a partir disso, já conseguimos agora formar outros gráficos e pensar de uma maneira melhor em cada lei da formação para pensar no seu respectivo gráfico.